Então, nós estamos hoje na mesa 14, que é o último dia do 25º Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia da USP, organizado pelo PET de Filosofia, o Programa de Educação Tutorial. E hoje nós contamos com a participação de Gabriel von Prata Lázaro, da Unesp, que vai apresentar uma exposição sobre a noção de comparação em Condillac, uma análise do ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos. O Lucas Macedo Nojosa, da Unicid, que vai apresentar uma exposição sobre o universalismo em Kant, continuidades e rupturas, e a Bruna Bade Santos, da USP, que vai apresentar uma exposição sobre a recepção do criticismo kantiano na teoria do conhecimento de Schopenhauer. Seguindo o critério cronológico, nós vamos começar com a apresentação do Gabriel von Prata Lázaro, da Unesp, sobre a noção de comparação em Condillac. Eu peço que o Gabriel comece a sua exposição. Cada um terá em torno de 20 minutos para apresentar e esperamos que sobre 1 hora para discussão entre nós ou com a plateia que provavelmente está aí nos assistindo a nós. Pode começar, Gabriel. Todos me escutam? Sim, eu te escuto. Eu peço perdão em primeiro lugar, eu tive problemas técnicos e estou tendo ainda. Não conseguirei ligar a câmera, tudo bem. Eu peço desculpa à organização e aos outros apresentadores e aos ouvintes. Perfeito? Bom, o meu trabalho é sobre a noção de comparação em Condillac. É uma análise sobre um ensaio, né, sobre a origem do conhecimento humano. Eu, especialmente, não estudo o Condillac, eu estudo Rousseau, o conceito de razão e a noção de comparação. Só que o Condillac, aliás, eu, como mando o protocolo, desde já eu agradeço a FAPESP pelo financiamento dessa pesquisa, que possibilita a apresentação deste trabalho, né? E como o Condillac está muito próximo de Rousseau, sobretudo nesse tema, eu tenho que lidar na pesquisa diretamente com o pensamento dele, e por isso eu pensei em preparar essa apresentação na qual eu começo a ler neste momento. O sensualismo de Condillac, no sensualismo de Condillac, talvez as questões capitais sejam encontrar a origem e como se organizam as ideias. Mesmo que com ressalvas, é o empirismo de Locke que guia Condillac nessa empreitada. A base, como deve ser no empirismo, são os sentidos. É a partir dele que toda a cadeia de ideias se ergue. Mas é necessário estabelecer um método adequado para investigar o entendimento e chegar às suas bases e operações. Ao evidenciar o problema de método de investigação, Condillac admite que, abro aspas, pareceu-me possível raciocinar em matéria de metafísica e de moral com tanta exatidão quanto em geometria, formar tão bem quanto os geômetras ideias justas, fecho aspas. Ele é crítico à metafísica, mas assume que é possível investigá-la com certezas matemáticas. Nesse contexto, a maneira com a qual os pensamentos são formados é matéria essencial para a investigação dos conhecimentos humanos. Esse é o erro de Descartes que Condillac busca sustentar. Em suma, para ele, o método de Descartes o guiou para o caminho errado. Para Condillac, abro aspas, não teremos como descobrir nenhuma maneira certa de conduzir nossos pensamentos enquanto não soubermos como eles são formados. Fecho aspas. Por isso, para compreender os erros desses autores, né, ele cita outros, é uma necessidade para Condillac remontar a origem dos conhecimentos humanos, abro aspas novamente. É preciso remontar a origem de nossas ideias, desenvolver sua geração, acompanhá-las até os limites e a elas prescritos pela natureza, para fixar a extensão e as fronteiras dos nossos conhecimentos e renovar o entendimento humano como um todo. Fecho aspas. Para Condillac, a experiência é o guia supremo, a tal ponto de oferecer a um princípio todo que concerne o entendimento humano. Cito novamente. E só o exame da experiência pode fornecer essa certeza.
Dessa forma, cito novamente, com a intenção de realizar esse duplo objetivo, alcei-me tão alto quanto foi possível. De um lado, remontei até a percepção, pois é a primeira operação que se observa na alma, e mostrei como e em que ordem ela produz todas as percepções que podemos adquirir. Fecha aspas. Ou seja, a base do entendimento é a percepção. É a percepção que partem todas as ideias. Além disso, Kodiak assume que o papel dos signos é de primeira ordem em sua investigação, pois o uso de signos, cito novamente, é o princípio do desenvolvimento de todas as nossas ideias, ou seja, é uma relação entre a percepção e a capacidade de desenvolver signos no pensamento de Kodiak. A partir desse ponto, cadeada, isto é, abro aspas, quaisquer que sejam nossos conhecimentos, se quisermos remontar a sua origem, chegaremos, por fim, a um primeiro pensamento simples, que foi objeto de um segundo, que foi objeto de um terceiro, e assim por diante. Ou seja, os signos, eles são capazes de operar sobre essas primeiras percepções. Nesse encadeamento, Kondiak evidencia dois tipos de ideias. Em primeiro lugar, estão aquelas que partem diretamente da percepção. Em segundo, aquelas que partem em decorrência dessas primeiras ideias. Abro aspas. As primeiras ideias vêm imediatamente dos sentidos. Deve-se experiência, perdão, e multiplicam-se em uma proporção ao aumento da capacidade da reflexão. Ou seja, é a reflexão que permite o desenvolvimento dessa segunda classe de ideias. Ou seja, se a percepção é diretamente um tipo de signo, o segundo tipo de ideias, perdão, o segundo tipo de ideias necessita de uma nova faculdade, que é a faculdade de reflexão. Destaco que, para Kondiak, sensação são ideias. Esse primeiro tipo de ideias. Todos estão ouvindo, Gabriel? Pelo menos para mim o som travou. Kelly? Travou. Eu não estou ouvindo mais o Gabriel. Gabriel, você parou na parte sobre a questão da reflexão. E desde então não ouvimos mais você. Bom, o Gabriel saiu e provavelmente vai entrar e o som vai reativar se se os deuses do EAD puderem nos Opa, auxiliar. acho que eu caí, mas voltei. Espero que você não tenha se machucado. Então, Opa, foi tão ralado. tá certo, tá bom. Então você parou na parte a respeito da reflexão. A reflexão em Kondiak. Perdão. A reflexão. Perfeito. Ou seja, é a reflexão que permite o desenvolvimento dessa segunda classe de ideias. Destaco que, para Kondiak, as sensações são ideias, né? Esse primeiro tipo de ideias. As sensações são suficientes para dar todas as ideias do ser humano, ou seja, as primeiras ideias que partem todas as outras. E mesmo quando se aponta que as sensações enganam, elas ainda não deixam de fornecer ideias, mesmo quando erradas. Abro aspas. Vejo uma figura que julgo ser um pentágono. Embora ela forme um ângulo imperceptível, ou seja, trata-se de um erro, mas nem por isso ela deixa de fornecer a mim a ideia de um pentágono. Ou seja, mesmo quando a percepção nos engana, a nossa percepção ainda é um fato. E isso o Jack não pode desconsiderar. Quer dizer, independentemente se a ideia se coaduna com a realidade corretamente,
É inegável que algo gerou aquela ideia. Isto é verdadeiro ou pode ser negado, ou seja, pode não se coadunar com a realidade. De outro lado, as ideias de reflexão dependem da comparação para serem examinadas e serem formadas. No que diz respeito à análise, a consciência que evidencia as ideias pela atenção é a capacidade de evidenciar as diferenças entre as ideias. Ou seja, a análise funciona pela capacidade de diferenciar as ideias segundo a consciência e a atenção, que em certo sentido são em alguns casos, sinônimos, né, para o pensamento mundial. Isto é, se o sujeito fosse privado de atenção, ele não poderia reconhecer diferentes ideias, salvo se fossem extremamente vivas em seu sentido. Ou seja, Condillac evidencia que a reflexão, a partir da consciência e da atenção, é capaz de diferenciar ideias. Isso é extremamente importante para a possibilidade de chegar às ideias claras distintas e, em suma, é a descrição da capacidade racional, é a capacidade que diferencia os seres humanos dos outros animais. É claro que esse é um debate bastante específico dentro do pensamento Condillac, mas eu acho que é importante destacar é, essa habilidade comparativa, né, na base da razão. A operação da reflexão e da atenção permitem separar ideias distintas. Essas capacidades são muito importantes, pois, do contrário, não seria possível operar sobre os objetos ao redor. Apenas aqueles que chamassem a atenção de forma mais viva que teriam um pouco de atenção. Ou seja, seria uma briga para a atenção para os objetos. Como somos capazes de dar a atenção voluntariamente, podemos distinguir as ideias. Consequentemente, o ser humano não poderia escolher ter autonomia em relação ao ambiente à sua volta, que é justamente o problema do instinto animal. Ele não pode escolher, ele está fadado ao presente e aos estímulos do ambiente. Nesse ponto, Condillac evidencia o papel da comparação, abro aspas. A reflexão, que nos dá o poder de distinguir nossas ideias, dá-nos ainda o poder de compará-las, e assim de conhecer relações entre elas. Isto é, feito voltando-se a atenção alternativamente para diferentes ideias ou fixando-a e ao mesmo tempo em muitas. Quando noções pouco compostas realizam uma impressão suficientemente sensível para atrair a nossa atenção sem esforço de nossa parte, a comparação, perdão, não é difícil. Mas a dificuldade aumenta à medida que as ideias se tornam mais compostas e causam uma impressão mais tênue. As comparações, por exemplo, são, em geral, mais fáceis em geometria do que em metafísica. Fecho aspas. Ou seja, Condillac evidencia a importância da comparação para a atividade constituinte da reflexão. A reflexão age segundo a capacidade de comparação do sujeito. Está na base da reflexão. A capacidade de análise, método defendido por Condillac, evidencia justamente a importância da comparação de ideias. Afinal, Condillac visa compreender quais são as ideias simples e compostas a fim de chegar e comprovar a origem das ideias. Perdão, gente. Minha garganta tá. Esse é um método, parte da comparação, que permite compor e decompor ideias segundo suas relações. Abro aspas novamente. Tendo distinguido muitas ideias em si, podemos considerá-las como se compusessem uma única noção, ou ainda extrair de uma noção extrair de uma noção algumas ideias que a compõem. É o que se chama composição e decomposição de ideias. Por meio dessas operações, podemos compará-las sobre toda a sorte de Gabriel, novamente travou. No ponto do modo como nós comparamos as ideias. Voltou. Agora travou novamente, não estou te ouvindo. Voltou. Fala novamente. Ixi, ixi.
Vamos aguardar o retorno do Gabriel. Olá, me escutam? Escutam? Acho que o Gabriel retornou. Isso. Você falava, Gabriel, da comparação, né? Isso, eu peço perdão novamente. As condições técnicas estão calamitosas, mas eu já Tudo bem. encaminho para a conclusão. Tá certo. Bom, em resumo, a comparação ela permite abstrair, decompor e compor ideias e, sobretudo, analisá-las. É o que permite, na minha análise, né, do pensamento de Jack, a base da possibilidade de chegar à origem do entendimento humano. E assim eu caminho para a conclusão. É possível extrair dessas comparações noções gerais. Isso é uma atividade fundamental para a proposta de Kondiak. Ela busca identificar a origem dos conhecimentos humanos a partir da análise, que só é possível pela reflexão que permite a capacidade de comparar. Assim, ele busca analisar as ideias e chegar naquelas que cada vez mais simples, de modo que só pode ser feito a partir de comparações sucessivas, ou seja, que é a base da análise. Isso é, a partir da reflexão, que é a faculdade que possibilita isso. Assim, ao analisar o conceito de reflexão, é possível perceber a importância da ideia de comparação em Kondiak. A comparação está no centro da análise que possibilita a clareza e a distinção das ideias. Ao analisar comparativamente, Kondiak consegue distinguir e abstrair ideias de tal modo que seu objetivo é alcançado. Assim, nosso objetivo é apresentar sucintamente o papel da comparação no pensamento de Kondiak, segundo o ensaio sobre a origem do conhecimento humano. Eu agradeço muito novamente a comissão e peço desculpa novamente pelos problemas técnicos. Tudo bem, Gabriel. Parabéns pela sua apresentação, muito clara, muito bem estruturada. Eu gostaria de saber se da plateia alguém tem questão. Seria interessante que a gente discutisse um pouco a apresentação do Gabriel. Temos alguma questão, Kelly? Uma coisa que eu gostaria que o Gabriel comentasse um pouco mais, o Kondiak defende, se eu entendi bem, que as ideias vêm imediatamente dos sentidos. Então permanece essa tese de uma origem empírica do conhecimento, né? Pelo que eu entendi, está aí a base para a crítica a Descartes. O que eu queria que o Gabriel discutisse um pouco mais é como o Kondiak defende essa tese. Porque eu sempre tenho um pouco de dificuldade de entender como os empiristas, os racionalistas propõem argumentos determinantes para indicar ora que a origem do conhecimento é empírica, ora que a origem do conhecimento é inata. Então eu queria saber se o Kondiak apresenta alguns argumentos para justamente tentar desbancar a tese da origem inatista do conhecimento, à maneira do Descartes. Muito bem observado. O Kondiak não existem ideias inéditas. Né? A percepção, o sentido, ela compõe uma ideia. Então, se eu tenho eu vejo uma imagem, essa imagem, quando eu rememoro, porque é a ideia.
essa ideia é justamente a sensação. É por isso que a sensação é sempre verdadeira. Para aquele que rememora. Mesmo que seja de uma ilusão, porque a percepção é ideia. E como existem duas classes de ideias, essas primeiras que partem diretamente da percepção e as quais que dependem da reflexão, ou seja, da composição, da comparação e da distinção dessas primeiras ideias, o Kondiak elabora a possibilidade de analisar elas. Porque a base sempre vai ser verdadeira. Ou seja, aquilo que você sente é sempre verdadeiro. Mesmo que aquela imagem, aquela memória que você não se coadune. Porque o sentimento que você tem, ou seja, a reflexão ou a imagem direta que você percebeu é sempre verdadeira. Esse é um problema dos qualia, né? É um problema da filosofia da mente, né? Como comparar um sentimento ou uma ideia é impossível. Mas o fato é que eles estão lá. A dor, embora a gente não possa compará-la, ela é sempre verdadeira, porque você sente ela. Da mesma forma, a percepção daquilo que você vê, sente o gosto, te toca, te machuca. E a validade dessa primeira sensação, que se torna ideia, é a base do método dele de análise. Essa é o fundamento da possibilidade de encontrar essa verdade matemática, né? Porque é possível, então, segundo Kondiak, conseguir comparar e distinguir ideias até chegar ao seu princípio, que é sempre a sensação, é sempre o sentido, né? Eu iria por esse lado. Maravilha, Gabriel. E uma outra questão é. O Gabriel saiu. Esperar voltar. Me escutam? Deu certo? Ah, sim. Eu caí novamente. Sim. Tudo bem. Então, só mais uma questão. Você me corrija se eu estiver errado. A origem do conhecimento é sensível. Eu só queria saber se o Kondiak reflete sobre como qual é a origem dos atos da mente. Quer dizer, a reflexão e a comparação se debruçam sobre conteúdos que têm uma origem sensível. O Kondiak chega a pensar que, apesar disso, estas atividades, enquanto operações do espírito, são elas mesmas independentes da experiência. Você entende a pergunta? Quer dizer, eu queria entender se o Kondiak, como é que o Kondiak pensa a reflexão e a comparação em si mesmas, e se elas são, enquanto, digamos, faculdades da mente, a priori. Você pode falar um pouco sobre isso, Gabriel? Muito boa questão. O Kondiak, ele tenta dar uma resposta pelo viés da linguagem. Então, como é possível a reflexão ou a razão?
ela é possível pela possibilidade de análise de signos. E esses signos, ou seja, o desenvolvimento da linguagem articulada, né, ele estabelece três tipos de símbolos: o natural, o institucional, né, esse que é por exemplo, qualquer emissão de som, né, é o signo natural. O institucional é a nossa linguagem articulada por meio de regras gramaticais. E, bom, como eles se formam? Eles se formam tal qual, eu diria, a proposta de Rousseau, né, pela relação com o outro. Então, é o desenvolvimento social que permite a articulação sucessiva de novos signos, o que leva sucessivamente ao desenvolvimento da reflexão. Então, é um processo quase que antropológico. É, é assim que eu entendo, né? Eu acho que essa questão é muito boa, certamente eu não vou conseguir respondê-la definitivamente, mas, ao que me parece, esse desenvolvimento é, antropológico, não sei se é possível utilizar esse termo no contexto do Kondiak, uma vez que a antropologia no século XVIII era mais ligada à anatomia, né, do que a um contexto de estudo de diferentes sociedades, né? Estava vinculado à medicina. Bom, mas o que eu posso dizer é que esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento da reflexão, é um desenvolvimento da capacidade de operar sob signos. E essa operação sob signos está vinculada, né, no caso que eu pretendi apresentar, a partir da possibilidade de comparar. Então, é, a percepção de algo é diferente do outro, ou seja, quando eu me diferencio do mundo, eu consigo me comparar com o mundo, e a partir daí eu tenho a possibilidade de comparar as coisas. E essa comparação se dá e se leva também à capacidade de comparar os signos. E dentro dos signos, a capacidade de comparar as ideias e assim chegar, no caso como o Kondiak, chega à percepção como o primeiro fundamento de todas as ideias. Bom, eu responderia assim. Perfeito, Gabriel. E pergunta a comissão do PET de Filosofia sobre a diferença entre seres humanos e animais, sobre isso de que os seres humanos possuem a capacidade de comparar e analisar os dados científicos. No caso dos animais, a percepção, depois da experiência através dos sentidos, no caso dos animais, não passa por um processo racional da consciência? Essa é a pergunta. No caso dos animais, isso não passa por um processo racional da consciência. E ela completa. Dá para falar que se trata de uma consciência puramente fenomenológica? No caso dos animais, né? É uma pergunta muito perspicaz, porque, de fato, é, segundo essa perspectiva de Kondiak, os animais podem ter ideias. O instinto animal, por sua capacidade de perceber, né, seus sentidos, permite com que eles tenham ideias. No entanto, o termo consciência, ele é um tanto quanto carregado. Eu acredito que não seja possível vinculá-la, porque, embora ele tenha ideias, ele, como me apresentar, ele está fadado ao momento presente. Ele não é capaz de gerar a memória. A memória é uma capacidade vinculada ao desenvolvimento dos signos institucionais, né? Ou seja, esse desenvolvimento que eu tentei apresentar um tanto quanto antropológico. Dessa forma, eles teriam ideias, mas não perceberiam que teriam essas ideias, ou seja, eles não se apercebem enquanto portadores daquelas ideias, uma vez que eles estão diretamente vinculados ao momento presente, ou seja, há uma guerra pela atenção deles, né? Então, cada hora eles dão atenção diretamente a uma coisa que naquele instante lhe chama atenção, como o movimento de um predador, ou seja lá o que for, um curso d'água. Quando ele olha, ele tem exatamente a ideia da água. No entanto, quando ele vira de lado, aquela água já não passa pela mente do animal, uma vez que ele está diretamente preso ao momento presente. Eu espero poder ter ajudado. Maravilha, Gabriel.
era a Kant, e vocês estão me ouvindo? Acho que eu saí e entrei novamente, né? Então, agora nós daremos um salto para a crítica de Schopenhauer a Kant. Faremos uma crítica a Kant em absência de Kant, porque o colega que apresentaria sobre Kant não está presente. Então, eu passo a palavra para Bruna Abad, que tratará da recepção do criticismo kantiano na teoria do conhecimento de Schopenhauer. Por favor, Bruna. Vocês me escutam? Sim, Bruna. Olá, gente. Bom dia. Bom, a consequência do feito kantiano de despertar o Ocidente de um sono dogmático foi provar a metafísica como modalidade de conhecimento transcendental. Para tanto, o autor explicita as condições de possibilidade do conhecimento metafísico, que deverão ser necessariamente não contraditórias. Em Kant, o ponto de partida para investigar o conhecimento é a distinção entre fenômeno, objeto Gegenstand, estruturado por formas e conceitos a priori, e a coisa em si, o objeto, object, pensado como coisa em si mesma. Assim, o filósofo afirma a distinção entre objetos para evitar contradições na metafísica e como alternativa para explicar a possibilidade de conhecimentos a priori. Mais precisamente, Kant constrói sua teoria do conhecimento conciliando o que era validado em cada um dos extremos das antinomias metafísicas. De um lado, o filósofo alemão concede aos céticos e aos empiristas que a experiência é o pressuposto para todo conhecimento. Por outro, concede aos racionalistas que o conhecimento a priori é fundamental. Simultânea e inversamente, Kant nega também que todo conhecimento derive exclusivamente da experiência e que o conhecimento a priori seja o conhecimento de objetos que não podem ser dados na experiência. A censura ao primeiro se dá porque não haveria possibilidade de proposições universais e necessárias. Já a exclusão do segundo se dá porque, com base nesse dogma, surgiram disputas, contradições, e um conhecimento dessa modalidade nos exigiria uma faculdade de intuição intelectual. Esse movimento entre as duas antinomias metafísicas pode ser caracterizado como uma via intermediária. Dessa forma, diante da apresentação do objeto como fenômeno Gegenstand e como coisa em si, Objekt, e da concessão à experiência e ao conhecimento a priori, Kant afirma que o conhecimento é o resultado de uma síntese entre sensibilidade e entendimento. Será somente por meio desta distinção entre conhecimento sensível e intelectual que um conhecimento objetivo, universal e necessário, diga-se apodítico, poderá ser fundamentado. A sensibilidade e o entendimento são duas fontes de conhecimento para Kant, que se originam a partir de uma única fonte, por ele desconhecida. A estética transcendental, na primeira crítica, refere-se ao que os gregos chamavam de aesthesis, sensibilidade,
tratando assim de uma parte da teoria do conhecimento destinada à parte sensível do conhecimento. A experiência é como um gênero de conhecimento em Kant. Ela nos mostra como as coisas são para os homens, porém não possibilita a comprovação do porquê as coisas só podem ser assim e não de outro modo, como, por exemplo, algumas proposições da física. A partir da experiência, os juízos podem, no máximo, pretender uma generalidade aproximativa, mas nunca afirmar uma universalidade estrita. Dessa forma, a experiência é tomada como ponto de partida e não como um fundamento, pois todo conhecimento parte da experiência, porém não se reduz à matéria dada nela. Desse modo, Kant apresenta no interior de sua crítica da razão pura um duplo significado de experiência. Primeiro, experiência como impressão sensível, sensação, tanto no sentido de indicar o objeto dado que nos afeta, provocando representações, quanto no sentido da mera modificação que provoca em nosso espírito. E segunda, experiência que diz respeito ao conhecimento empírico que adquirimos quando o entendimento elabora a matéria das sensações, definição que inclui a primeira. Assim, Kant reinterpreta o sentido dado na experiência pelos empiristas com base na distinção entre fenômeno e coisa em si, ou à luz da sua investigação sobre a possibilidade de um conhecimento a priori dos objetos, a qual se tornaria inviável sem considerar os objetos como fenômenos. Portanto, é necessário para a teoria do conhecimento kantiana um elemento formal que possa aproximar-se da sensação e do entendimento a um só tempo. Se o entendimento fosse aplicado diretamente à matéria das sensações, o conhecimento obtido nessa relação não poderia ser considerado a priori, pois haveria um processo de apreensão e compreensão diretamente relacionado com a experiência, recaindo no empirismo. Logo, para que o conhecimento seja determinado e válido, ele não pode ser apenas dado da sensibilidade, afecção ou uma matéria nela dada, mas necessita de uma forma. A forma presenteará a matéria, por assim dizer, com seus contornos. Ou melhor, será a intuição que ocupará uma das funções de aproximar as sensações do entendimento, dando forma à matéria das sensações. Trata-se, portanto, de mostrar quais são as formas puras da sensibilidade, ou seja, as intuições puras que as estruturam. Em linhas gerais, a intuição é para Kant referência imediata do nosso conhecimento aos objetos. Essa referência é sensível e não intelectual, já que os seres racionais só possuem intuições na medida em que objetos lhes são dados. Entretanto, um objeto só é dado quando este afeta nossos sentidos. Não há possibilidade, desse modo, de intuir objetos por meio do entendimento, o qual apenas conhecerá o que for dado pela intuição. Mas, se as intuições, enquanto referências imediatas do conhecimento, são a priori, por que elas parecem pressupor sensações? Por meio desse problema, Kant oferecerá uma divisão no interior da intuição. De um lado, ele apresentará as intuições empíricas, que se referem ao objeto através da sensação,
mas não são fornecidas imediatamente a priori pela sensibilidade. As intuições puras, assim, serão puras por nada conterem de sensível, constituindo ao mesmo tempo a forma da sensibilidade dos fenômenos. Melhor dizendo, as intuições puras são o tempo e o espaço. Sobre elas, é necessário elucidar 3 pontos. Primeiro, que o tempo e o espaço são formas puras da sensibilidade ou do conhecimento sensível. Segundo, como elas se apresentam como tais, isto é, como intuições puras. E terceiro, como se aplicam ao empírico, tornando-se juízos de percepção diferentes dos juízos de experiência. Os juízos do conhecimento precisam validar sua objetividade por meio das categorias do entendimento, seus conceitos puros. O exame dos juízos de conhecimento ou juízos sintéticos a priori pressupõe que para que esse conhecimento seja verdadeiro e válido, cumprindo as exigências da razão pura teórica, ele não obstante deixe um espaço em aberto para o pensamento de algo que esteja fora dos limites da experiência possível. Algo que seja racional, mas não contraditório, que não seja passível de ser conhecido e sim pensado, pois o que é conhecido encontra-se no interior dos limites da experiência possível. Por conseguinte, o espaço e o tempo, como intuições, são fundamentais para delimitar o âmbito entre o pensar e o conhecer. Desse modo, o espaço e o tempo são necessários para a distinção entre fenômeno e a coisa em si, bem como possuem realidade empírica e idealidade transcendental, permitindo, por consequência, que se considerem 2 modalidades de conhecimentos distintos, a metafísica e a matemática. A partir disso, tornam-se compatíveis o conhecimento matemático, que se apoia em intuições puras, e o conhecimento agora não mais chamado de dogmático, no qual os pensamentos podem ser pensados, desde que escapem da contradição ou da condenação do tribunal da razão. Os entes metafísicos, dessa forma, afastam-se do campo cognoscível, garantindo, todavia, a sua pensabilidade. Para que a afirmação acima seja feita, possa ser feita, é necessário dizer mais sobre os conceitos de espaço e de tempo. Immanuel Kant inicia o tratamento da exposição metafísica do conceito de espaço, afirmando que o sentido externo é uma propriedade da nossa mente. A partir disso, podemos concluir que nada existe na exterioridade sem a necessária presença de um sujeito racional. Será por meio do sentido externo que está presente na nossa mente, que está presente na mente do sujeito racional, que representaremos os objetos como se estivessem fora de nós. E a partir disso, representaremos esses mesmos objetos no espaço. É no espaço que será determinado... Para mim está sem som. Voltou? Ou ainda está sem som? Voltou? É só para mim que está sem som? Olá? Fala alguma coisa, Bruna. Olá? Ah, não. Então acho que é só para mim. Desculpa. Então prossiga, Bruna. Ok.
A partir disso, podemos concluir que nada existe na exterioridade, sem a necessária presença de um sujeito racional. Será por meio do sentido externo, que está presente na mente do sujeito racional, que representaremos os objetos como se estivessem fora de nós, e a partir disso representaremos esses mesmos objetos no espaço. É no espaço que será determinado ou determináveis a figura, a quantidade e a relação recíproca do objeto, como dito por Kant nas primeiras linhas de B37. Já por meio do sentido interno, a mente intuirá a si mesma ou a seu estado interno. Para Kant, todavia, o sentido interno não fornecerá nenhuma intuição da alma, mesmo como objeto. Dessa forma, o espaço não é um conceito empírico e não é um conceito que tenha sido derivado de experiências externas. Se o espaço fosse derivado de experiências externas, não seria possível que ele fosse o fundamento para que algumas sensações, mesmo referidas fora de mim, sejam representadas pelo sujeito como externas. Será precisamente o conceito de espaço que possibilitará as experiências externas. Além disso, o espaço é definido como uma representação necessária a priori, que será fundamento de todas as intuições externas, não dependendo dos fenômenos, e sim desempenhando o papel de fundamento deles. Como uma intuição pura, o espaço não é simplesmente um conceito discursivo universal das relações das coisas em geral. Além disso, só é possível representar um único espaço homogêneo e universal, essencialmente uno, baseado simplesmente em limitações. Por fim, o espaço para Kant é representado como uma grandeza infinita dada. A intuição originária do espaço, portanto, é uma intuição a priori e não um conceito. Já na exposição transcendental do conceito de espaço, Kant afirma que a representação do espaço tem de ser originalmente uma intuição. Não é possível depreender proposições do conceito que vão além do conceito, admitindo uma necessária afirmação da intuição como representação originalmente do espaço. Assim, a intuição sob qual a representação do espaço tem de estar originalmente pertence ao sujeito de modo a priori, antes mesmo de qualquer percepção do objeto, sendo pura e não empírica. Será o espaço como uma intuição externa que determinará a priori os objetos e, ao mesmo tempo, antecederá os próprios objetos. O conceito de espaço pertence ao sujeito, possibilitando que este seja afetado por objetos e, por consequência, receba uma representação imediata desses. Já em relação à exposição metafísica do conceito de tempo, Immanuel Kant apresenta em seu texto 5 pontos. Primeiro, o tempo não é um conceito empírico e sim necessariamente a priori, pois se o tempo não fosse fundamento a priori da simultaneidade e da sucessão, essas noções não se apresentariam à percepção. Segundo, o tempo é uma representação necessária, fundamento de todas as intuições, pois é possível retirar os fenômenos do tempo, porém é impossível suprimir o tempo dos fenômenos. A realidade dos fenômenos, portanto, deriva do tempo como conceito a priori. Terceiro, a partir da afirmação de uma necessidade a priori, fundamenta-se a possibilidade de princípios apodíticos das relações de tempo, as quais não são extraídos da experiência, já que a experiência não pode fornecer certeza apodítica e universalidade estrita. Quarto, o tempo é uma forma pura da intuição sensível e não um conceito universal discursivo como espaço. Para Kant, diferentes tempos são partes de um mesmo e um único tempo. Quinto, a infinidade como afirmação da necessária limitação de um único tempo que serviria de fundamento.
Ao iniciar a exposição transcendental do conceito de tempo, Kant afirma uma retomada do terceiro ponto da exposição metafísica do conceito de tempo, com o acréscimo de que o conceito de movimento e de modificação só será possível na representação do tempo e por meio dela. Tudo que pertencerá às determinações internas é representado em relações de tempo. O tempo, portanto, não poderá ser intuído externamente, enquanto o espaço não poderá ser intuído internamente. A partir disso, Kant questiona: o tempo e o espaço são entes reais? São apenas determinações ou mesmo relações das coisas, mas tais que pertenceriam às próprias coisas, mesmo que não fossem intuídas? Ou só se ligam à forma da intuição, logo à constituição subjetiva de nossa mente, sem a qual esses predicados não poderiam ser atribuídos a coisa alguma? Em suma, o primeiro problema que será analisado por esse projeto é a afirmação do tempo e do espaço como intuições puras, as quais guardam ao mesmo tempo realidade empírica e idealidade transcendental. A partir daqui, daremos um passo para a dedução dos conceitos puros. O programa de uma crítica da razão pura e de uma dedução transcendental foi apresentado primeiramente na carta a Marcus Hertz, escrita por Kant em 1772, na qual o autor se questiona sobre o fundamento da relação entre as representações dos objetos em nós e os próprios objetos. Cito: perguntei a mim mesmo sobre que fundamento repousa a relação entre o que se chama representação em nós e o objeto. Essa questão é o problema fundamental da primeira crítica, a qual se vincula estreitamente a dedução transcendental, a saber, o que podem e até onde podem o entendimento e a razão conhecer, independente da experiência, e que se segue do problema geral da razão pura teórica, como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Por meio de um percurso construído por 9 etapas, é possível explanar o problema acima e afirmar qual a questão ou as questões da dedução transcendental e, por consequência, do vazio cognitivo, como o professor e comentador Paulo Liszt, da UFSCar, afirma em seu artigo Qual o problema da dedução transcendental. Dessa forma, inicialmente devemos explicar como os conceitos podem se referir a priori a objetos. Em segundo lugar, será necessário provar a validade objetiva dos conceitos puros do entendimento e os limites do seu uso. Em terceiro, saber como são possíveis conceitos puros do entendimento para que, em um quarto momento, já seja uma dedução suficiente e uma justificativa da validade das categorias, a demonstração de que os objetos são pensados a partir delas. Será necessário também explicar a relação do entendimento com os objetos em geral e a possibilidade desses objetos serem conhecidos a priori, independentes da experiência. Em seguida, deverá ser provado como as condições subjetivas do pensamento poderão ter validade objetiva, ou seja, como poderão proporcionar as condições de possibilidade de todo o conhecimento dos objetos, resultando na afirmação de que são os conceitos a priori que possibilitarão conhecer algo como objeto em geral, reconhecendo que esses conceitos puros do entendimento são condições a priori da possibilidade da experiência e, enfim, alcançando a finalidade da dedução, quando a validade a priori da categoria for explicada em relação a todos os objetos dos nossos sentidos. Não há possibilidade de afirmar uma primazia entre as mencionadas questões. Porém, a questão sobre como as condições subjetivas do pensamento poderão ter validade objetiva, isto é, como poderão proporcionar as condições da possibilidade de todo o conhecimento dos objetos, presente em A89 e B122, referências da primeira crítica, se destaca das demais por 3 motivos. Primeiro,
parece apresentar o problema que justifica uma dedução transcendental. Segundo, parece qualificar-se como a questão que define o problema e as linhas gerais de sua resolução. Terceiro, foi tomada por diversos intérpretes, possuindo a plausibilidade conferida por um assentimento amplo. A partir disso, será necessário pensar a aproximação entre o problema da validade objetiva e o problema do vazio cognitivo, pois a partir dos escritos de Alisson, principalmente de sua obra Kant's Transcendental Deduction, é possível afirmar que o espectro kantiano poderá ser o do vazio cognitivo e que este está diretamente relacionado com a validade objetiva, já que a preocupação de Kant no âmago da crítica está no fato de que os dados da sensibilidade poderiam não corresponder às regras a priori do conhecimento. O problema da validade objetiva, por conseguinte, pode ser traduzido como o problema do vazio cognitivo. Porém, não é tão claro que se deva considerar o problema do vazio cognitivo como a formulação canônica do problema da dedução transcendental. Agora, portanto, a partir da colocação da dúvida a respeito da validade e dos limites dos conceitos puros do entendimento, a tarefa da dedução terá dois lados. Primeiro, provar a validade dos conceitos puros. Segundo, provar os limites de seu uso. Em síntese, de um lado, há a pergunta pela validade objetiva, a pergunta pelo que posso conhecer por conceitos puros, que seria o escopo mais restrito. E de outro, a pergunta pelo limite, a pergunta pelo que posso conhecer, como também pelo que não posso conhecer por conceitos puros, que seria o escopo mais amplo. Porém, ao que tudo indica, as questões que envolvem a validade objetiva e o limite dos conceitos puros do entendimento não são equivalentes. A partir da leitura que nós acolhemos para esse projeto, tanto o artigo do professor e comentador Paulo List, com a principal obra de Alisson, a pergunta pela validade objetiva dos conceitos puros está para a pergunta pelo limite, assim como o meio está para um fim. O problema do vazio cognitivo é ofuscado pela necessidade incontornável da dedução transcendental de questionar como os conceitos puros do entendimento refere-se, em geral, pelo puro pensar a objetos. Recapitulando por meio das passagens anteriores, deparamos com a seguinte dicotomia. Ou a dedução transcendental prova que os conceitos puros possam se referir a fenômenos, ou eles seriam vazios, destituídos de toda referência a objetos. Agora, porém, não há mais a exposição do problema como uma dicotomia. Há uma relação entre os conceitos puros e os objetos, sem quaisquer condições de sensibilidade. Portanto, o que acaba nesse momento justificando uma dedução transcendental e até mesmo uma estética transcendental está na afirmação: os conceitos puros possuem uma referência em geral e a priori a objetos. A suspeita acerca do uso dos conceitos puros é também mais alargada quanto à classe de objetos. Como começar a responder às questões que permeiam e constituem a dedução transcendental? Uma saída talvez resida na própria concepção sistemática ou arquitetônica de Kant, que já fora também exigido por Kant na exposição para a determinação do problema da sistematicidade. A sistematicidade traz uma visão global, Übersicht, a qual se caracteriza por ser um conhecimento de segundo grau ou sintético, já que nós, homens, precisamos inicialmente analisar cada parte do sistema e somente após isso ter uma visão global do mesmo sistema. A importância da visão global é afirmada por Kant em função de, a partir dela, ser mais fácil encontrar inconsistências na filosofia crítica. Portanto, a compreensão arquitetônica torna-se critério de apreciação da doutrina. A dedução transcendental guarda como tarefa única e exclusiva provar a possibilidade de aplicar as categorias aos sensíveis.
tanto em referência aos objetos empíricos, como tudo que pode ser dado em uma intuição empírica. Para Kant, nós só podemos pensar os objetos por meio de categorias, e nós só poderemos conhecer os objetos pensados por meio da intuição. Dessa forma, para tornar o conhecimento possível, a união entre conhecimento objetivo e intuição é condição. O conhecimento objetivo depende do objeto dado e difere do conhecimento empírico que faz parte da experiência. Já a intuição será necessária para determinar o objeto, juntamente com a imaginação figurativa. Se não houver a ligação da intuição com os conceitos serão vazios, impossibilitando assim o conhecimento. Desse modo, a teoria do conhecimento kantiana arquiteta-se sob a relação necessária entre conceitos e sensibilidade. Entre esses dois pontos elementares ainda estão necessariamente a intuição e a imaginação. A premissa de Immanuel Kant, que determina a possibilidade de outras questões filosóficas, é a possibilidade do conhecimento e da resolução do problema do vazio cognitivo. Para o autor alemão, assim, a premissa do conhecimento é lógica e afirma-se a partir da possibilidade de conhecer o objeto de modo a priori. Conhecer é determinar objetos. O cerne de todas as questões expostas na dedução transcendental pode ser sintetizado na afirmação: o conhecimento é o problema, e não o conhecer. Portanto, a segunda questão que nos interessará é como são possíveis os juízos sintéticos a priori, já que à luz da dedução transcendental, a questão proposta é vista com outros olhos. Schopenhauer inicia o primeiro tomo da sua obra magna com a seguinte afirmação: Die Welt ist meine Vorstellung. O mundo é minha representação. A partir dessa afirmação, é possível traçar um caminho filosófico de fundamentação do conceito central da sentença, qual seja a representação. A representação é uma complexa atividade fisiológica no aparelho cerebral do animal, em função da qual é possível ter a consciência de uma imagem. Com essa definição, podemos considerar sinônimos de representação, intuição, objeto e aparência. Assim, o mundo como representação possui duas partes essenciais, inseparáveis e necessárias: o objeto e o sujeito. Por consequência, o objeto, object, é representação, puramente imagem, que é encontrada nas formas do conhecer, a saber, o tempo, o espaço e a causalidade. Desse modo, é por meio das formas do conhecer que o objeto possui pluralidade. O objeto, assim, está submetido ao princípio de razão do conhecer, porquanto os objetos formam conteúdo a priori desse princípio. Iremos, porém, concentrar-nos na análise do princípio de razão suficiente apenas na segunda parte dessa seção do projeto dedicado a Schopenhauer. A respeito do sujeito, subject, ele é considerado o sustentáculo do mundo como representação e a condição universal e sempre pressuposta de tudo que aparece, de todo o objeto, pois tudo que existe, existe para o sujeito. Por consequência, o sujeito é o que conhece e nunca é conhecido. Ele não possui pluralidade, pois não se encontra nas formas do conhecer, tempo e espaço. Formas, aliás, que já o pressupõem. Assim, o sujeito possui o princípio de razão suficiente, no qual, como já dito, guarda as formas dos objetos de modo a priori. É a partir desse princípio que será possível que o sujeito transforme em conhecimento os objetos que seus sentidos apreendem. O sujeito, subject, e o objeto, object, portanto, são inseparáveis, até mesmo para o pensamento. As duas metades existem apenas por e para a outra. Além disso, o sujeito e o objeto se limitam imediatamente. Cito: onde começa o objeto, termina o sujeito. Fim de citação.
Schopenhauer considera que uma das descobertas mais importantes de Kant foi afirmar que as formas do conhecer, tempo e espaço, possam ser intuídas imediatamente, não apenas pensado em abstrato por si e separadas do seu conteúdo. A intuição, nesse caso, é interpretada como condição necessária para a experiência, pois as propriedades do tempo e do espaço são conhecidas de modo a priori pela intuição. Por consequência, sem a intuição, não seria possível haver experiência, já que para haver representação é necessário que haja as formas do conhecer, as quais são conhecidas de modo a priori pela intuição. Para tanto, o filósofo menciona a dissertação de 1813 para reafirmar a importante posição das formas do mundo visível, tempo e espaço, a quais são intuições puramente e vazias de conteúdo, consideradas uma classe especial de representações que subsistem por si mesmas. Para Schopenhauer, Kant afirmou que as formas universais da intuição são independentes da experiência, logo intuíveis por si, ao ter considerado que é possível intuir imediatamente o tempo e o espaço. Schopenhauer, porém, distanciou-se de Kant no momento em que considerou o conhecimento intuitivo e imediato como ponto de partida de seu método, dispondo o conhecimento racional, diga-se abstrato, em uma posição secundária. Em seu artigo Schopenhauer e a Crítica da Razão, a Razão e as Representações Abstratas, Maria Lúcia Cacciola, que eu tenho a honra de ser minha orientadora, afirma que na filosofia schopenhaueriana o objeto individual é independente do pensar e menciona que este objeto, cito, é dado na intuição empírica, que é uma intuição intelectual, na medida em que o entendimento é faculdade de intuição. Fim de citação. Em suma, a representação intuitiva é necessária para a experiência e, ao mesmo tempo, é independente desta, por intuir as formas do conhecer de modo a priori. No desenvolvimento deste projeto, pretendemos cotejar com mais vagar continuidades e descontinuidades entre os conceitos de espaço e tempo de Kant e Schopenhauer, principalmente para entendermos melhor por que o conhecimento intuitivo em Schopenhauer parece guardar uma autonomia em relação ao conhecimento abstrato, estranho à estética transcendental kantiana. A partir daqui, iremos nos concentrar rapidamente mais sobre o princípio de razão suficiente, Satz von Zuhauchten-Grund, sobretudo para entendê-lo como tal, isto é, como fundamento da teoria do conhecimento de Schopenhauer. O papel do princípio de razão é conectar os membros de um sistema, formando um conhecimento interligado e sistemático. Por consequência, ocorre a oposição entre o mero agregado de conhecimento, sem a participação do princípio, e a interligação de fato sistemática do conhecimento com a participação ou estruturação do princípio. Por conseguinte, o princípio de razão suficiente é o fundamento de toda a ciência, mas certamente com uma sistematicidade também distinta da noção kantiana de sistema arquitetônica. Após a demonstração da importância do princípio de razão para a ciência, o filósofo determina que o princípio tenha de estar estabelecido em uma fórmula. Provisoriamente, Schopenhauer escolhe a fórmula proposta por Wolff, pois a considera a mais universal em sua obra. O autor também busca demarcar as distinções entre princípio Grund, causal e racional. Wolff afirma que nada é sem razão porque seja. Em seguida, apropriando-se mais uma vez de Wolff, Schopenhauer complementa, cito, princípio se diz daquilo que em si contém a razão de outra coisa, fim de citação. Com isso, Schopenhauer afirma que o princípio de razão suficiente é comum a todos os conhecimentos possíveis e expressa as formas a priori da consciência. Porém, o princípio de razão schopenhaueriano difere-se do proposto por Wolff, pois para fundamentar a experiência, Schopenhauer parte da concepção de representação, tratando em consequência a um só tempo do sujeito e do objeto,
o que parece não ter sido feito por Wolff, segundo a leitura de Schopenhauer. Ao partir para a história da filosofia e ao buscar nela evidências do princípio de razão, Schopenhauer analisa nas obras gregas, mais especificamente as obras de Platão e Aristóteles. Dessa maneira, diferente de Kant, Schopenhauer desenvolve o princípio de razão a partir de uma reconstrução muito própria da história da filosofia, que se confunde com a história do idealismo. O autor alemão inicia sua reconstrução ao considerar que Platão e Aristóteles não estabeleceram o princípio de razão como um princípio fundamental, mas o consideravam uma verdade evidente por si mesma. Com o efeito, Schopenhauer diz: Platão e Aristóteles não o estabelecem formalmente como um princípio fundamental. Exprimem-no, contudo, frequentemente como uma verdade evidente por si mesma. O filósofo alemão inicia assim sua argumentação com os diálogos de Platão, a saber, o Filebo e o Timeu, nos quais já havia a investigação de um princípio. Platão afirma que tudo o que ocorre por meio de uma causa. Desse modo, o mais importante princípio seria que nada sucede sem causa, e sim em conformidade com causas antecedentes. Ao passar para a análise de Aristóteles, o filósofo alemão menciona duas obras do autor grego, a saber, o Segundo os Analíticos e a Metafísica. Em resumo, Aristóteles expressa nessa passagem a importância do conhecimento do princípio, por consequência, a importância de conhecer o que possibilita a existência do que é conhecido. A seguir, Schopenhauer mobiliza como o segundo argumento uma referência à obra Metafísica, na qual Aristóteles fornece ao leitor uma divisão das diferentes espécies de fundamentos, ou antes, de princípios, dos quais admite 8 espécies. Além disso, menciona que todos os princípios são comuns no sentido de que eles são o primeiro por meio do qual algo é ou ocorre ou é conhecido. O autor alemão considera ainda que a divisão feita por Aristóteles não foi tão profunda quanto deveria ter sido. Porém, afirma que, a despeito disso, o que foi dito pelo autor grego é de suma importância para a filosofia, pois Aristóteles admite a condição de formação e de fundamento que o princípio possui, sendo anterior à formação e ao conhecimento das coisas. Como terceiro argumento, Schopenhauer mobiliza outra passagem nos Segundos Analíticos, em que Aristóteles teria estabelecido 4 espécies de fundamento. O que Aristóteles enunciou acima foram as 4 causas, a saber, causas formais, materiais, eficientes e finais. Já estou chegando na conclusão. Mas a partir da teoria das 4 causas, Schopenhauer considera que Aristóteles teria discernido a importância da distinção entre razão do conhecimento e causa. Para tanto, o autor alemão volta para os Segundos Analíticos, nos quais Aristóteles afirma que saber e provar que algo seja é algo muito diferente de saber e provar por que ele é. Portanto, Aristóteles considera que o que ocorre primeiro no processo de formação e de conhecimento é a razão do conhecimento e só posteriormente o conhecimento da causa, segundo a leitura de Schopenhauer. Tal passo é muito importante para a teoria do conhecimento na história da filosofia, reconstruída por Schopenhauer, porquanto a razão do conhecimento é disposta de modo anterior ao conhecimento da causa, antes, na história do pensamento, considerado o verdadeiro princípio. Em suma, Arthur Schopenhauer demonstra a partir dos antigos a dimensão do princípio de razão suficiente e sua distinção em relação à causa. É ainda a partir de Aristóteles que Schopenhauer argumentará sobre por que uma prova ou demonstração do princípio de razão suficiente é prescindível. Relendo a obra aristotélica, o filósofo alemão afirma que o ponto de partida de uma demonstração não é uma outra demonstração, e sim algo evidente. Por consequência, não há sentido em procurar razão para aquilo que é evidente. Além disso, Arthur Schopenhauer considera que toda demonstração é passagem de algo dubitável para algo reconhecido como certo. Em relação a algo reconhecido como uma certeza, sempre exigiremos novamente uma demonstração.
mas isso não pode perder-se numa regressão ao infinito, pois seria destituir a razão toda a cadeia demonstrativa. Eis porque é preciso chegar aos princípios, aqueles que não possuem demonstração, por serem evidentes por si mesmos. Ademais, o filósofo alemão afirma que somente com o questionamento sobre a prova do princípio de razão podemos admitir a existência do princípio, pois toda a prova é a exposição da razão para um juízo enunciado que, precisamente por meio dela, recebe o predicado verdadeiro. De um lado, o mundo como representação existe apenas regrado à relação entre sujeito e objeto. O sujeito é o que conhece o objeto e o objeto é o que é conhecido. Por consequência, se não há relação entre sujeito e objeto, não há mundo como representação. De outro, o sujeito possui princípio de razão e conhece os objetos como representações. Desse modo, a representação submetida ao princípio de razão suficiente também pode ser compreendida a partir da submissão do objeto ao sujeito, já que o sujeito retém o princípio de razão e o objeto é representação. Por consequência, Schopenhauer considera em sua teoria do conhecimento que o processo de intuição do objeto se dá em função da forma desse objeto estar de modo a priori no próprio princípio ou na consciência do sujeito. Assim, o objeto só existe no mundo como representação por estar presente formalmente a priori na consciência e por estar condicionado ao princípio de razão, bem semelhante ao Kant. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, um dos nossos objetivos maiores será tentar entender como Schopenhauer fundamenta essa sua teoria da representação, prescindindo de uma dedução transcendental do princípio de razão e sem recair no problema do vazio cognitivo. Após essa síntese das primeiras duas partes, doravante partiremos para a análise textual do parágrafo 3 da obra O Mundo como Vontade como Representação, que antecede nada mais, nada menos do que a menção à representação submetida ao princípio de razão suficiente. E trataremos de modo mais abrangente do princípio de razão. Arthur Schopenhauer inicia o parágrafo 3, diferenciando as duas modalidades de representações como representações intuitivas e representações abstratas. Porém, o autor tratará nesse momento apenas da representação intuitiva. Seguindo a explicação da representação intuitiva, Schopenhauer faz a seguinte afirmação. Cito: eis porque, no meu ensaio sobre um princípio de razão, considerei o tempo e espaço, na medida em que são intuições puramente e vazios de conteúdo, uma classe especial de representações que subsistem por si mesmas. De extrema importância é a propriedade descoberta por Kant de que justamente dessas formas universais da intuição são intuíveis por si, independentes da experiência, e cognoscíveis segundo sua inteira conformidade a leis, nisso baseando-se a matemática com sua infalibilidade. E continua. Contudo, uma propriedade não menos digna de consideração das mesmas é que aqui o princípio de razão, que determina tanto a experiência como lei de causalidade e motivação, quando o pensamento como lei de fundamentação dos juízos, assume uma figura inteiramente peculiar, a qual dei o nome de princípio de razão de ser, que no tempo é a sequência de seus momentos, e no espaço é a posição de suas partes que determinam reciprocamente ao infinito. Fim de citação. Dessa maneira, o filósofo alemão apresenta as três formas puras do conhecimento: o tempo, o espaço e a causalidade. Schopenhauer menciona a dissertação de 1913, que foi sua tese de doutorado, para considerar que o tempo e o espaço são vazios de conteúdo e que são intuíveis puramente, afirmando ademais que o tempo e o espaço participam de uma classe especial de representações que subsistem por si mesmas. Schopenhauer considera que uma das descobertas mais importantes de Kant foi sustentar que as formas universais da intuição, tempo e espaço, são anteriores e independentes da experiência, intuíveis por si e, portanto, cognoscíveis segundo sua inteira conformidade com a lei da causalidade.
A partir disso, Schopenhauer menciona o princípio de razão de ser, Satz von Sein-Grund, a terceira raiz do princípio de razão suficiente, já que a este estão submetidos à parte formal das representações, isto é, as intuições das formas do sentido externo e interno dadas a priori o espaço e o tempo. O filósofo alemão afirma que o princípio de razão de ser guarda como propriedades tanto a determinação da experiência como a lei da causalidade e motivação, quanto o pensamento como lei de fundamentação dos juízos. Desse modo, o princípio de razão de ser no tempo é a sequência de seus momentos, e no espaço é a posição de suas partes que determinam reciprocamente ao infinito. Finalizando, portanto, Schopenhauer aplica a importância da independência do tempo em relação à experiência, e assim leva ao leitor para a quádruplice raiz do princípio de razão suficiente, para apresentar nominalmente a raiz do princípio de razão, que é responsável pelo espaço e pelo tempo. Mais precisamente, o autor alemão menciona a importância do entendimento do tempo, já que ele é a forma mais simples e o compreendendo também compreenderíamos as formas do princípio de razão. Para Schopenhauer, o tempo só existe na medida em que elimina seu precedente, ou seja, o passado e o presente podem ser considerados nulos. Por conseguinte, é possível reconhecer essa nulidade presente no tempo em todas as outras formas do princípio de razão, chegando ao limite de considerar que tudo o que é resultado da causalidade, por consequência, tudo o que se encontra simultaneamente no espaço e no tempo, possui existência relativa. Existe apenas por e para o outro, que se assemelha. Isto é, por sua vez, também é relativo. Nesse momento, Arthur Schopenhauer elucidará tudo o que foi dito ao longo do parágrafo, novamente reconstruindo ao seu modo uma história da filosofia, agora menos diacrônica e mais sincrônica. Dessa maneira, Schopenhauer considera a relatividade que pode ser aplicada ao tempo e ao espaço, em consequência, ao mundo como representação a partir de várias considerações. Numa dessas concepções de mundo relativas, o autor alemão menciona o pensamento indiano, aliás, uma das passagens mais célebres da obra de Schopenhauer, pelo exemplo do mundo como representação a partir de um véu de Maia, o véu da ilusão. Assim, o filósofo alemão chega à consideração do mundo como representação submetido ao princípio de razão suficiente, pois o sujeito estaria inserido em um véu de ilusões, já que suas representações não existem antes da experiência do sujeito. Diante dessa fortuna do pensamento filosófico, pensaremos durante todo o processo da construção da dissertação sobre as semelhanças e rupturas entre a teoria do conhecimento de Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer, para que seja possível compreender a crítica feita por um autor que, ao mesmo tempo, tomou a escola kantiana como seu alicerce. A estrutura do conhecimento nos dois pensadores se baseia em uma relação entre sujeito e objeto, entre sensibilidade e entendimento. Enquanto Kant afirma a necessária apreensão sensível para ocorrer o preenchimento das categorias, Schopenhauer afirma a necessária apreensão do objeto por meio, inicialmente, das representações intuitivas e, por consequente, compreensão dele por meio das representações abstratas. O tempo e o espaço, em Schopenhauer, não participam da primeira etapa da apreensão do mundo como representação, pois as formas do conhecer estão instauradas no princípio de razão, e assim nas representações abstratas. Entretanto, essas formas do conhecer são as próprias intuições puras para Kant, então imediatamente correlacionadas com a apreensão e com o entendimento. Em resumo, o que nos interessará será como a ação que ocorre no âmago do idealismo alemão transcendental é transferida para uma filosofia imanente e como as alterações e críticas feitas reconstroem essa teoria do conhecimento. Portanto, como é possível o conhecimento a priori em Schopenhauer? E, no limite, há conceitos a priori na estrutura filosófica schopenhaueriana?
Muito obrigada, gente, pela atenção. Terminou? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá certo. Bom, Bruna, obrigado por sua apresentação, bastante complexa e um tema intrincado. E eu gostaria de saber se há questões da plateia. É impossível que não haja questões, porque é justamente a crítica de Schopenhauer a Kant, então é impossível que não haja questão. Inicialmente eu pensei que você ia se aprofundar naquele problema kantiano que é posto no capítulo da distinção entre phenomena e noumenon, uh, a respeito da possibilidade da segunda edição da Crítica da Razão Pura, né? A respeito da possibilidade da coisa em si ser uma espécie de substrato do fenômeno, né? Que virou uma espécie de calcanhar de Aquiles do kantismo, porque então, a certa altura, você começaria a aplicar a categoria de causalidade justamente aquilo que ultrapassa a experiência, né? Que é o que dá início ao tal do ceticismo moderno, né? De Schütze e de Maimon. Schütze, me falha a memória, foi professor de Schopenhauer, e que é uma das questões que Schopenhauer aborda no apêndice ao mundo como vontade de representação. E que resolveria de uma maneira muito interessante, que me lembrou um pouco a sua exposição, que é o não eu só se põe em relação ao eu. A coisa em si é uma contradição, porque o não eu só se põe em relação ao eu. E o não eu é produzido pelo eu. De certa maneira, há uma analogia com essa exposição schopenhaueriana, na medida em que Schopenhauer afirma, no fim das contas, olha, o que há é o sujeito a tomar o mundo como representação, né? Mas eu fico contente que você vá para esse caminho do, dos primeiros capítulos do Mundo com Vontade de Representação para tratar justamente do princípio de razão suficiente, né? Não é algo tão abordado assim. Esse tema da coisa em si virou uma espécie de lugar comum da crítica, né, de idealismo alemão a Kant, mas ele é claro que ele é composto por várias outras críticas, uma das quais é esta que você apresentou. Então esse é o meu comentário. É muito boa mesmo a sua menção à coisa em si, e eu vou dar uma justificativa muito simples, assim, porque eu não recorri a ela, né? Não foi o primeiro passo, assim, para essa resolução. Na leitura que eu segui, né, schopenhaueriana, desses comentadores que eu mencionei ao longo da fala, a coisa em si foi resolvida por Schopenhauer de uma forma muito simples, até ironicamente, né? Ele até menciona que Kant deixou o problema da coisa em si de lado, que foi o maior erro kantiano, porque é algo fácil de ser resolvido. A coisa em si é vontade. Ponto.
E eu não queria recair à vontade, não queria tratar de vontade em Schopenhauer, porque essa segunda parte do mundo, né, esse segundo livro, é o mais estudado. Normalmente, 99% das pessoas que estudam Schopenhauer estudam o mundo como vontade. E eu queria buscar uma solução, né, até por causa da minha orientadora que realmente buscou uma solução no primeiro livro, né, a partir do mundo como representação da teoria do conhecimento e não de uma teoria da vontade. Então, se eu recaísse a coisa em si, eu recairia na vontade, e eu não queria nem tocar na vontade, eu queria apresentar um Schopenhauer muito teórico do conhecimento, muito racional, não não Schopenhauer do desejo, né? E aí o foco, sobretudo, no princípio de razão suficiente, né? Quer dizer, justamente você vai nesse caminho. Foi o que eu notei, foi o que eu notei. É um caminho menos percorrido. Por isso que eu achei bastante interessante. Sim, o princípio de razão, ele é bem pouco tocado no Schopenhauer, e é incrível, porque ele é a parte mais kantiana, né, da obra de Schopenhauer. E mesmo tendo essa divergência, né, entre Kant e Schopenhauer, Schopenhauer baseia o principal da sua obra, da teoria do conhecimento, que é essa relação necessária entre sujeito e objeto, né, que se deriva a partir disso o princípio de razão, a partir da obra kantiana, da relação entre os dois objetos e a necessidade de haver um sujeito racional que pense, né, esses objetos. Perfeito, Bruna. Alguma questão daqui, da nossa mesa, ou outra questão que tenha surgido aí nos ouvintes? Se não, a gente vai encaminhando para o fim. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma mensagem. Tá certo. Então, até foi bom começar com Condillac, depois ir para a apresentação da Bruna, porque a Bruna chegou a mencionar justamente esta solução kantiana de verificar como o conhecimento começa com a experiência, sem, contudo, depender inteiramente da experiência, né? De certa maneira, quando eu perguntei ao Gabriel sobre as operações do espírito, eu já estava pensando nisso, porque justamente essa parte que, do ponto de vista kantiano, obviamente, não depende inteiramente da experiência, né? Apesar de começar com a experiência, né? É por aí que vai haver o tal da solução da crítica, né? Então, a Kelly comenta que gostou desta mescla de autores, que sentiu muito do Kant, do Schopenhauer e Hegel, e muito bom ter sentido essa abordagem não unilateral de um autor só. Eu agradeço a apresentação de vocês, eu os parabenizo, e, enfim, fico contente que isso aqui vai estar disponível aqui no YouTube. E então, dou por encerrado esta mesa 14, último dia da 25ª edição do Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação da USP. Certo? E aí acredito que agora é a Kelly que para a gravação.